Podemos dar nome à empresa em francês, inglês ou com intuação portuguesa, como quiserem. E isto, quem me deu esta autorização foram estas duas pessoas da empresa que temos aqui hoje, a Queiros, ou dita de outra forma, qualquer, como Heroes. quiserem. Curious. Exato, exato. Mas é uma empresa que, para quem não sabe, é enorme, ok? Um, a nível global, claro. Aqui em Portugal a presença não é assim tão intensa, mas hoje temos duas pessoas que vêm exatamente explicar o que é esta empresa, o que é que fazem em Portugal e depois explicar, obviamente, o que é que elas fazem para reter as pessoas na organização, de forma é que trabalham a cultura e essas coisas boas todas que já estamos habituados. Por isso, Raquel, Gabriel, bem-vindos. Se quiserem dizer a vossa forma correta de dizer o nome da empresa, estão à vontade, mas acima de tudo quero que se apresentem e apresentem a empresa. Então, eu acho que posso começar. O nome não é consensual exatamente porque a empresa está presente em muitos sítios e acaba por ser um bocadinho adaptado à linguagem local. Para nós é Queiros. O Gabriel acaba por ter a versão de grupo, que também faz sentido. E o que é, ou quem é a Queiros? Eu acho que antes disso vou deixar o Gabriel fazer um bocadinho a apresentação dela e depois voltamos à parte mais global. Uh, Faço a apresentação pessoal primeiro. Então, pronto, meu nome é Gabriel Castro. Como a Raquel já deu aqui uma breve introdução, eu estou numa visão mais de grupo, por assim dizer. A Raquel está numa visão mais de Portugal em si. Nós basicamente eu tenho um foco um pouco mais focado no Employer Branding Growth Hacking. A Raquel tem um foco mais diferenciado. E pronto, como ela já mencionou, eu tenho um pouquinho mais essa versão em inglês, digamos assim, do nome, exatamente pelo fato de trabalhar numa visão um pouquinho mais global da marca. Então acabo por ter um contato basicamente com todos os países, digamos assim, que nós estamos presentes. Verdade. Do meu lado, o diferenciado que o Gabriel diz, eu estou responsável pelos recursos humanos em Portugal, numa empresa que é essencialmente o quê? Uma consultoria na área de dados. Ao contrário daquilo que era de se esperar, não é uma empresa recente. A Queiros já existe desde 1996, com sede em França, e desde então temos vindo a progredir para vários continentes, temos uma presença já forte a nível mundial, diversos países, com um número já superior a 3.000 consultores e por isso esta questão de localidades, de língua, de acabar por ter um bocadinho uma adaptação até do próprio nome, mas sim, essencialmente o que nós fazemos é consultoria na área de dados, independentemente da indústria, ajudar aqui um pouco os negócios a terem uma alavancagem dos dados que têm em sua posse e que muitas das vezes não sabem como os usar para benefício do próprio negócio, e essa é a nossa missão, é de alguma forma entender o que é que eles têm, onde é que eles querem chegar e nós podermos ajudá-los a construir esse caminho através da melhor solução, da melhor abordagem, da melhor ferramenta, é um pouco por aí. E vocês sentem, agora uma pergunta completamente, se calhar fora do tópico global, mas só para continuar aqui a conversa sobre os dados, que deve ser uma coisa que vocês têm um extremo conhecimento sobre. O que é que vocês esperam com esta nova fase de inteligência artificial que vive de dados, não é? É que para vocês deve ser super entusiasmante. Sim, sim, eu acho que o Gabriel depois também pode dar uma resposta mais até no lado dele, mas é uma área, e tem sido obviamente um dos nossos maiores focos desde o ano passado, desde sempre na verdade, mas agora que ganhou um novo tracking e acabou por ganhar uma nova roupagem, porque agora já conseguimos ter a percepção de que ninguém vai roubar o trabalho a ninguém com a inteligência artificial, apenas vamos melhorar a forma como trabalhamos e colaboramos e a usamos para facilitar muito daquilo que pode ser a nossa vida em termos de atividades repetitivas, em termos de... Enfim, há muita forma de se poder utilizar. E para nós tem sido uma grande aposta. Tem sido
um foco. Nós temos inclusive alguns papers já feitos nesse sentido, e estamos a tentar desenvolver esta parte isolada com o grupo, e daí eu também estar a dizer que se calhar o Gabriel tem uma outra visão nesse sentido. Eu acho que pegando um pouquinho basicamente o que a Raquel falou agora, eu acho que quando começou essa visão da inteligência artificial, todos nós ficamos um bocadinho receosos de onde que ia, qual que seriam os limites basicamente, e como a Raquel falou, teve aquele início de, ok, vamos todos perder o trabalho, como é que vai ser, onde é que vai entrar a inteligência artificial, e nós estamos entrando num caminho que realmente é isso que a Raquel disse. Estamos aprendendo que, ok, como nós vamos trabalhar junto com a inteligência artificial, não um competindo com o outro, né, basicamente. E a Kairos acaba trazendo esses dois lados, que, por exemplo, nós temos os slogans, por assim dizer, que é Make Data Matter, mas também temos o Humanizing the Future. Então, acho que pegando aqui esses dois pontos, conseguimos mostrar basicamente esse equilíbrio que nós queremos fazer, que é tipo, ok, como nós conseguimos pegar a inteligência artificial, a informação toda que nós temos, mas não esquecendo o componente essencial que ainda continua sendo o ser humano, né? Então é a criação desse equilíbrio basicamente entre os dois. Verdade. Boa. Há sempre uma pergunta que eu adoro fazer para pontapear a bola e começar o jogo, começar a conversa. Não, que é, o que é que na vossa ótica torna a vossa empresa especial? Eu diria mesmo a cultura da empresa. Também. E eu acho que isto vem muito mesmo do fundador da empresa. O Eric é uma pessoa super acessível e quem o conhece tem essa experiência e tem essa mesma opinião. Não existe, apesar de termos hierarquias e temos obviamente uma estrutura dentro daquilo que é o grupo e depois dentro daquilo que é cada dependência, mas eu acho que é exatamente, apesar de também por cada cultura local de cada país ser um pouco adaptada, a cultura geral da empresa acaba por ser o que nos motiva. Esta questão de querer valorizar as pessoas, e às vezes parece um bocadinho clichê esta questão de valorizamos os empreendedores, mas é um pouco por aí, é termos a noção de que qualquer que seja a nossa função dentro da empresa, se tivermos uma ideia a apresentarmos, saberemos que ela é ouvida e que é considerada. Pode às vezes não ser na altura, pode não ser o timing e o momento certo, mas que fica guardada para poder debater mais tarde e as pessoas valorizam estas intervenções. E isso tem muito a ver com a cultura da empresa, sem dúvida. Sim, concordo plenamente também. Eu até uso basicamente o meu exemplo. Uma das razões que eu entrei na empresa foi exatamente por causa disso, por causa da cultura. Eu tinha uma amiga que trabalhava na empresa e ela me introduziu à empresa, e o feedback dela durante todo o tempo que ela teve na empresa foi extremamente positivo. Então acabou entrando nessa questão que quando eu entrei na empresa, eu basicamente já conhecia quase tudo, por assim dizer, exatamente porque ela já falava tão positivo da empresa. Então, por exemplo, quando eu fui contactado pela empresa, nem sequer pensei duas vezes, porque já tinha esse feedback, e aquilo nós sabemos que, querendo ou não, quando nós temos os nossos colaboradores sendo realmente honestos e espalhando essa palavra de como a cultura da empresa é a melhor coisa, por assim dizer. São os nossos melhores recrutadores. Exato. Sem dúvida, sem dúvida. Ok, fala-se muito em cultura, nestes contextos, então estamos sempre constantemente a falar a cultura. Todos reconhecemos como importante, mas eu cada vez mais percebo que isto é mais um jogo de definições do que outra coisa. Então eu gostava de perceber na vossa ótica como é que vocês descrevem cultura empresarial. Eu acho que é exatamente aquilo que nos liga. Se eu quisesse ir para a teoria das camadas, não vou por aí, porque normalmente até é bastante aborrecido, eu acho que tem a ver exatamente com as pessoas, com os valores e com as sensações que nos transmitem. Porque, e isto eu dizia muito, e está muito ligado também à área do Gabriel, que é a questão da parte do próprio branding. Isso pode fazer ou não haver uma maior ou um maior sentido de pertença.
e isso acaba por ser um pouco o que eu identifico como cultura. É quando isto acontece muito frequentemente, que é o nós. Em qualquer conversa, nós fazemos assim, é o vestir a camisola, sem ser o vestir a camisola no sentido figurado ou literário, mas é literal, é mesmo no sentido de nos identificarmos com as ações da empresa, e isso para mim é cultura. Tem muito a ver com a pertença. É basicamente a experiência, né? Basicamente que nós temos, cada um tem, e que acaba por, ao mesmo tempo, ser um pouco individual, também acaba por ser um pouco em grupo, né? Por assim dizer. Imagina se você está numa empresa que você se identifica com as pessoas, se você se identifica com os valores que a empresa representa, automaticamente você acaba por ter um engajamento, digamos, melhor com a empresa, e também uma maior representação, uma identificação, digamos assim, com a marca, né? Sem dúvida. Para vocês é palpável, é visível os valores que vocês têm definidos, que não vale a pena estar aqui a dizer. Os nossos valores não quero ir por aí. Qualquer coisa está no nosso website. Exato. Tem Mas se ali. quiserem dar um exemplo ou outro de valores, estão à vontade, mas a minha pergunta é: vocês conseguem identificar em vários atos que vocês veem ou praticam no dia a dia, conseguem identificar esses mesmos valores? Porque isso é que é importante na minha ótica. Sim, eu sou suspeita. Eu tenho que dizer, não é? Acho que sendo de RH sou muito suspeita. Mas eu consigo identificar não só isto para explicar um bocadinho, voltar aqui um passo atrás. Nós somos uma empresa que de base somos remote first. Fomos criados em pleno ano da pandemia, 2020, e desde o início... Em Portugal? Em Portugal. Ok. Vamos celebrar o nosso 5º aniversário este ano, esperamos com uma grande festa. Mas é exatamente, isso é um dos pontos, por exemplo, que define muito a nossa cultura, que é a flexibilidade, a confiança, e isso todos os dias está presente na forma como lidamos uns com os outros, porque vem da base da nossa criação, da nossa existência. Portanto, pelo menos eu identifico-os muito facilmente, e acho que o Gabriel também, e não te sintas pressionado porque eu sou RH também. Exato. Não me sinto nada pressionado, mas é basicamente tudo que a Raquel disse. Eu sinto também isso bem presente, e como ela citou, eu também estou situado em Portugal, apesar de trabalhar com todo mundo. Eu situado em Portugal, eu sinto basicamente tudo que ela disse também, e especialmente essa parte da flexibilidade também. Acho que especialmente depois que entrou nessa fase do Remote First, acho que todos nós vimos a diferença que isso faz na vida das pessoas. Verdade. E, querendo ou não, isso é um dos pontos extremamente positivos que a Keywords oferece. Então, claro, eu concordo plenamente. E não é só porque ela é RH. E na verdade, eu não sei se vocês identificam também isto, mas há cada vez uma mudança maior do mercado, ou seja, neste caso da geração, a valorizar cada vez mais, também porque as indústrias foram-se mudando, houve a pandemia que trouxe muito esta parte da flexibilidade, né? E a malta habituou-se, né? E por acaso ainda agora estava a falar com uma empresa grande que está a perder muitos colaboradores porque está a fazer a transição de back to not remote friendly. Que surpresa. Eles estão a perder a maioria dos colaboradores, porque a malta valoriza muito esta parte da flexibilidade. Portanto, nós temos identificado muito, não sei se vocês também, esta maior procura de flexibilidade, de desenvolvimento pessoal e, acima de tudo, de propósito. Como é que, primeiro que tudo, se identificam ou não esta mesma mudança e estas características, e se as identificam, como é que vocês têm lidado ou adaptado a estratégia de recursos humanos, de aquisição de talento e etc., a estas novas características que são mais patentes, são cada vez mais patentes, não é? Sim. Eu, sem dúvida, em termos de recrutamento, tem sido um crescendo de que as pessoas querem ter esta possibilidade, muito da flexibilidade. Não é tanto, eu acho que há pessoas que gostam desta situação do híbrido, e não posso dizer que efetivamente em Portugal temos alguns clientes
que trabalham em modelo híbrido e é uma coisa que nós também temos que estar preparados para oferecer. Mas é pela flexibilidade, é uma coisa que até mesmo nós, junto dos nossos clientes, tentamos sempre especificar que tentem o mais possível, ok, compreendemos o híbrido, mas tentem o mais possível que não seja um híbrido fixo ou que permita haver alguma flexibilidade para as pessoas, para a gestão da questão dos assuntos pessoais, uma coisa que acontece, esta semana a coisa não está a correr bem, eu não me sinto motivado para ir ao escritório ver uma data de pessoas. É um pouco mais nesse sentido. No entanto, obviamente, tentamos sempre aqui casar essa situação, mas identificamos sim a questão de tentar o mais possível que seja remoto e não sendo totalmente um híbrido flexível. E do propósito, é uma das coisas que nós notamos, e o Gabriel terá esses dados melhor do que eu, quando obtivemos a certificação do EcoVadis, foi uma das coisas que fez despertar mais uma procura na empresa. E eu acho que tem a ver mesmo com essa questão de propósito da sustentabilidade, de haver uma preocupação genuína com algumas das coisas que nós estamos a trabalhar, que não é o comum do inglês ver, não é? É mesmo no sentido de nós próprios querermos utilizar, e já que somos uma empresa de dados, poder usar isso exatamente para um futuro melhor e em termos de que seja sustentável. E noto também muito, e tivemos algumas situações de pessoas que nos procuram na perspectiva de tentar perceber se lidamos com determinado tipo de projetos. Como somos consultoria, coisas mais ligadas exatamente a que não seja só a indústria financeira e a indústria corporativa, que sabemos que estas novas gerações tentam, não digo fugir, mas se calhar não é a primeira procura, se quisermos pôr assim. Sim, basicamente essa questão do remoto e do híbrido. Por exemplo, não trabalhamos no grupo inteiro 100% remoto, há alguns lugares que são o híbrido, mas claramente nós notamos essa pesquisa focada no remoto, né? E como você mesmo disse, especialmente essa nova geração procura um pouquinho mais essa flexibilidade, mas também acabamos por entender que há pessoas e pessoas, primeiramente, há pessoas que preferem o híbrido, há pessoas que preferem trabalhar mesmo no escritório. Eu, por exemplo, eu tenho mesmo uma pessoa na equipe que gosta mesmo de estar no escritório. Eu já sou um pouquinho mais o oposto, eu gosto de ir de vez em quando, e às vezes quando nós encontramos lá e aquela sensação de tipo, oh meu Deus, é a equipe, né? Então acaba por ser um pouquinho adaptar à realidade, por assim dizer. Como a Raquel disse, não podemos generalizar e falar, pronto, todos vão trabalhar remotamente, mas eu acho que também entender um pouquinho, tipo, a flexibilidade, basicamente, que cada local, por exemplo, cada país aqui vai poder fornecer nisso, e também vai um pouquinho dos clientes e tudo, como a Raquel também falou anteriormente. Até que ponto é que vocês são flexíveis nessa localidade? Ou seja, existem normas globais, obviamente, como qualquer multinacional, mas existe sempre alguma flexibilidade na localidade, portanto, neste caso em Portugal, para adaptarmos à nossa cultura, ao tipo de coisas que o talento aqui que nós queremos atrair valoriza e daí em diante. Qual é o vosso nível de flexibilidade? Ou em que é que vocês diferem da cultura global? Força, Raquel. Eu não sei se percebi bem a tua pergunta, mas nós, mesmo quando fazemos contratações do estrangeiro, a única imposição é estar em Portugal, por uma questão legal. Temos alguns elementos a trabalhar como freelance noutros países, isso não é um problema, mas por base, por norma, estão sediados em Portugal. Em termos de localização, terem que estar em Lisboa ou no Porto, para nós não existe. Até porque sabemos que há uma crise no mercado da habitação e tentamos o mais possível que as pessoas consigam estar numa localidade que lhes permita de alguma forma chegar a Lisboa ou ao Porto com alguma facilidade, mas não estipulamos um local. Tentamos perceber só por uma questão de logística, se quisermos pôr assim.
Não A sei se era minha, mais por aí que estavas a ir, se calhar não. não era, mas é Não uma era boa mesmo. informação. Não, Pronto. a minha pergunta ia mais no sentido ahm, de, em termos culturais da organização, em termos de decisões que vocês podem tomar enquanto Portugal, quanta Já flexibilidade ou percebi. mobilidade é que vocês têm versus aquilo que é a empresa global e as normas globais? Ou seja, quanto é que Toda. vocês conseguem adaptar? Ok, ok. Toda. E isso é uma das coisas que lá está, tem muito a ver com os valores da empresa também. Obviamente, todos os diretores de cada sucursal, de cada país, têm de responder superiormente. Acho que se calhar onde há mais guidelines, mais regras, é na questão mesmo de marketing, porque tentamos o mais possível ser coesos. E obviamente há algumas informações que estão definidas ou que não são para ser partilhadas ou são para ser partilhadas depois de ser supervisionadas, o que acho que é natural. Mas do ponto de vista depois de tomada de decisão de cada país, temos, temos total flexibilidade para adequar o mais possível aquilo que é, neste caso, a cultura de Portugal, assim como a Bélgica terá também decisões tomadas dentro daquilo que é a cultura local deles. Isto é um exemplo. Ok, boa. Gabriel, estando aqui a bola para o teu lado, portanto, tu és mais responsável, pelo que eu percebi, por esta parte de employer branding e daí em diante. Hum, o que é que vocês fazem nesta vertente de employer branding para conseguir comunicar, tanto externamente como internamente, não sei qual é o teu foco, mas comunicar aquilo que é o ADN da empresa? Ah, é uma das principais coisas que nós fazemos é tentar ser o mais genuíno possível. Imagina, nós acabamos, por exemplo, hoje lançar um post específico para o Dia das Mulheres e uma das coisas que nós procuramos é exatamente procurar pessoas dentro da empresa e partilhar sobre outras pessoas que elas trabalham diretamente. Então, procurar um pouquinho essa genuidade, tipo, mostrar, pedir para as pessoas serem basicamente os embaixadores da marca, por assim dizer. Então, não é, e não é um trabalho difícil, vou ser honesto, já que, como eu já referi anteriormente, as pessoas já fazem isso naturalmente. Então aqui basicamente é só pegar o que já está sendo feito e basicamente nós divulgarmos como marca, por assim dizer. Então continuar puxando esse lado das pessoas, continuarem sendo basicamente embaixadores da marca e divulgarmos basicamente também a cultura da empresa, o que nós já fazemos internamente, e de forma que seja também atrativa, né, para as pessoas lá fora. Ok, boa. Há alguma coisa que vocês tenham feito nos últimos tempos, alguma campanha, alguma iniciativa que tu queiras destacar porque gostaste mesmo do resultado? Eu tenho duas especificamente. Eu posso dizer, por exemplo, essa questão hoje do Dia das Mulheres, eu gostei muito de estar um pouquinho focado nisso, mas nós fizemos uma campanha focada um pouquinho no Glassdoor. E essa campanha do Glassdoor basicamente é aquilo, nós conseguimos entender realmente a perspectiva das pessoas, né? Como é algo que é feito de forma anônima, as pessoas conseguem ser realmente honestas, né? E ali nós conseguimos entender realmente, ok, esses são os pontos realmente que as pessoas gostam, esses são os pontos que as pessoas entendem que é preciso Necessita de melhorar. trabalho. Exato, e a questão é uma das coisas que eu gosto na Curiosity, de novo, é aquilo, não é puxando um bocadinho a sardinha, por assim dizer, é mesmo uma coisa que eu sinto que a empresa realmente procura melhorar e procura entender a perspectiva das pessoas para focar, ok, precisamos focar aqui, precisamos melhorar ali. Porque às vezes a empresa está tão focada no nós somos, nós fazemos, e acaba por não entender diretamente o que os colaboradores querem e o que os colaboradores precisam, basicamente, né? E aí com essa campanha nós conseguimos realmente entender, ok, estamos excelente em várias áreas, temos aqui essa questãozinha que precisamos, ok, dar um boostzinho. Pontos de melhoria. Exato. E pronto, nós tivemos um bom resultado. É uma das coisas que nós até focamos, digamos assim, durante todo o ano também, que não é uma coisa que é só, ok, vamos aqui no início do ano entender o que é que as pessoas querem e não querem, mas sim digamos que é uma coisa que é processual, né? Vamos entendendo durante o ano. Hum. Ah, eu focaria nessa campanha. Boa.
sim. Boa, porreiro. Raquel, sabes que muita coisa na minha cabeça mudou quando eu passei eu, na minha ótica, a entender melhor aquilo que realmente é o negócio de cada empresa. E numa empresa de consultoria como a vossa, como a minha, o negócio não é a prestação de serviços. O negócio é atrair e reter o talento certo. Sem Isso é o dúvida. negócio da empresa, tipo, é um negócio de atração e retenção de talento. Porque são eles quem depois traz, aporta Conseguem todo o prestar o valor serviço? na empresa. Claro. Exatamente. E como isto, um, para mim, numa empresa como a vossa, não há asset mais importante do que, no vosso caso, os consultores e as pessoas que fazem parte da As nossas equipa, pessoas, o sim. que torna os recursos humanos importantíssimos, né? Como assim devem ser. Eu gosto de pensar que sim. E a minha pergunta é: tu sentes, Raquel, que vocês são uma prioridade dentro da empresa enquanto recursos humanos e são valorizados? Sim, sim. Aliás, eu acho, e dentro da Queijos eu consigo sentir a verdadeira palavra da gestão estratégica de recursos humanos. Ou seja, nós estamos diretamente alinhados com aquilo que é a estratégia da empresa. Um, para explicar um pouco melhor, nós temos obviamente um grupo. Aliás, eu podia explicar aqui de outra forma, mas nós temos um grupo de decisores que envolve os diretores da empresa, os managing directors e as equipas de recursos humanos, exatamente para haver este equilíbrio na tomada de decisão, não ser, e que não podemos ser naivos, como se costuma dizer, em que não, tem que haver uma perspectiva económica sempre agregada, claro, mas conseguir fazer esse equilíbrio entre o que é que economicamente é possível, mas que conseguimos fazer valorizar e crescer as nossas pessoas. E sim, sem dúvida, os recursos humanos são muito valorizados e de extrema importância, diria eu, dentro da empresa. Mais a mais nesta questão de retenção de pessoas, desenvolvimento e de retenção. Ok. Qual é que é hoje o grande desafio que vocês enfrentam? O mercado. Pois, é um bom ponto. Eu diria que o mercado. Eu acho que as pessoas, e isto é uma coisa que eu tenho sentido e que tenho até pedido para a equipa de recrutamento avaliar, eu acho que estas movimentações políticas que não estão, inclusive no nosso país agora, mas as movimentações políticas que existem acabam por parar um bocadinho também aquilo que é a procura das pessoas mudarem de empresa, pela incerteza, não é? Não sei É se vou mudar histórico, agora. né? É histórico. na verdade. Exato, isto não é novo. E estas fases são as fases em que nós podemos ter mais dificuldade em recrutar pessoas enquanto não existe um clima de estabilidade. Enquanto as pessoas sentirem que pode haver alguma insegurança e que a mudança pode não ser benéfica, nós sentimos isso um pouco. Apesar de, obviamente, estar muito melhor do que no ano passado, sentimos outra vez agora um bocadinho desacelerar neste sentido. Eu diria que pode ser essa a maior dificuldade, é mesmo a própria estabilidade do mercado, o que tem Trazendo, impacto. trazendo um pouquinho a visão geral também, eu diria, eu também concordo plenamente com isso que a Raquel falou. Imagina, mesmo essa visão, a Raquel trouxe um pouco a visão Portugal, mas também o mundo em si, nós podemos ver que está muito inconsistente. E querendo ou não, nós queremos todos jogar pelo seguro, né, por assim dizer. Há pessoas que já estão anos e anos em empresas e agora nós chegamos com uma oportunidade nova, digamos assim. As pessoas podem até achar melhor, pode ser melhor a nível financeiro, pode ser melhor a nível de desafio, mas ficam sempre com o pé atrás exatamente por causa disso. E nós vemos agora esse joguinho também de políticas dos Estados Unidos e o mundo inteiro agora, essa É tensãozinha. tudo. Exato. Então, cada vez mais tem essa sensação de insegurança, então as pessoas estão a preferir jogar pelo seguro. Mas é aquilo. Só para deixar aqui o disclaimer, Queiroz é um lugar seguro para ver. Fazendo aqui um pouquinho do marketing também. Publicidade. Exato. E como é que.
Ok, bom, eu entendo e concordo que esta instabilidade, a instabilidade faz com que as pessoas procurem segurança e a segurança é provavelmente manterem-se nos sítios em que já estão e não cometerem grandes riscos. Isto se calhar traz-vos desafios no recrutamento, né? Na atração de talento. Não sentem que isto vos pode ajudar na parte da retenção? Não, claro, sem dúvida, Sim. mas eu acho que Pode ser reter pelos motivos errados, não é? podia ser visto assim, e por isso é que eu ia dizer que para nós a retenção não tem sido propriamente uma questão. O que é bom. É um bom E ponto. para mim eu acho que isso é muito positivo. E também, exatamente, volta atrás à questão da cultura, tem muito a ver com a nossa cultura interna, que é a nossa porta e principalmente, obviamente, eu não vou dizer como RH, mas o nosso diretor está sempre disponível para falar com as pessoas individualmente. Podemos dizer isto porque se calhar somos pequenos nesta fase, talvez, mas tem muito a ver com a postura dele também. E isso faz com que as pessoas sintam muita confiança e muita segurança em expor qualquer preocupação para com ele. E eu acho que essa postura tem feito muito que as pessoas fiquem. Portanto, sim, poderíamos correr o risco de estar a reter pessoas pelo motivo errado, que elas não estão a mudar porque o mesmo clima de insegurança se vive nesse sentido, mas a mim não me parece ser essa a questão. Acho que nos atrapalha mais na questão de recrutamento e seleção. Só pegando um pouquinho esse ponto que a Raquel falou da retenção, eu achei engraçado que há pouco tempo atrás eu estava fazendo algumas campanhas também, é exatamente isso, colecionando um pouquinho dos testemunhos das pessoas. E uma das perguntas que surgia era exatamente isso: quanto tempo que estás aqui na Keywords? E o tempo que as pessoas estão normalmente é tipo 15 anos. Eu falei esses Sim. dias com uma pessoa que está há 25 anos na empresa. Então, basicamente, tipo, já é muito tempo, já é quase desde a fundação, por assim dizer, né, da Keywords. Então, eu falo com pessoas que estão, tipo, há 8, 10 anos e é muito normal ver isso dentro da Keywords e é uma coisa que não é tão normal hoje em dia de se ver, É cada né? vez menos normal. Exato, que hoje em dia, digamos, 2 anos, 2, 3 anos e o pessoal já está a mudar. E eu vejo muito isso dentro do grupo em si e, Sim. novamente, é aquilo, o grupo em si, não necessariamente em um país ou outro, as pessoas No ficam geral, e em termos do ficam grupo, por sim. muito tempo, exato. Mas porquê? Então, Porquê que vocês acham que acontece? Claro que a cultura é a resposta base, mas porquê? Bora tentar ir mais ao específico. Eu tenho muito esta. E isto foi uma das perguntas que eu fiz quando entrei para a empresa. Foi exatamente perceber porque é que as pessoas ficavam, o que é que levava as pessoas a ficar. Porque eu acho que em gerações anteriores, onde eu me incluo, tinha muito a ver com a educação que tivemos, que é um emprego estável para a vida. E, e, e eu senti que podia ser essa um pouco a questão. E não, eu creio mesmo, apesar de lá estar, voltarmos à questão da cultura, tem muito a ver com as pessoas poderem crescer cá dentro. exato. Isso é um dos pontos. Há desenvolvimento das pessoas internamente. Não só no caminho natural de management e depois passar a líder, ou de líder para manager, e de haver. É mesmo a possibilidade de haver, inclusive, transições de carreiras para outras áreas. Alguém que trabalhou há 10 anos como consultor e de repente descobriu que a sua paixão é o marketing. Existe muito esse acolhimento dentro da empresa. Eu acho que é muito por isso que as pessoas acabam por ficar. E daí termos pessoas com uma maior longevidade dentro da Queiros no geral. Portugal, se calhar ainda não estamos no caminho de ser o melhor exemplo, porque temos 5 anos, mas acho que do ponto de vista do grupo passa muito por aí. Concordo plenamente com isso. As pessoas sentem que pertencem à empresa, no bom sentido, claro. Sim. Exato, Ninguém estava a levar para o mau sentido. exato, o pertencimento dentro da empresa e também tem essa questão de crescimento de carreira, né, que leva também basicamente à sensação de reconhecimento, Sim. que é uma das coisas que às vezes, se a empresa e a cultura não for bem elaborada, pode se sentir muito isso, né? A pessoa pode fazer várias coisas e de repente sente que não é reconhecida. Isso automaticamente faz com que a pessoa procure outros lugares, digamos assim, para se sentir reconhecida, né? E aqui
nós vemos bastante isso, que é como a Raquel já citou, as pessoas começam e têm a progressão de carreira. Isso, pronto, eu acho que ninguém quer entrar numa empresa e ficar 10 anos na mesma função, né, basicamente. Claro. Não sentir que está desenvolvendo. Claro. Sabem, faz muito parte do nosso trabalho, das minhas equipas e etc. Perceber, por exemplo, porque é que as pessoas vão embora, que é para nós fazermos o contrário e construir os processos e o que é necessário para isso deixar de acontecer. E um dos motivos mais comuns, não digo que é o mais comum de estar em primeiro lugar, mas é um dos mais comuns de aparecer como motivo, é a falta de reconhecimento. E agora, Gabriel, tu falaste em reconhecimento, por isso é que eu me lembrei disso, e eu aproveitava para vos perguntar, vocês, os dois, já sei que tu, Raquel, sim, porque fiz a pergunta há bocado, mas Gabriel, se sentes o teu trabalho, o teu departamento e etc. reconhecidos, e como é que é a perspectiva do reconhecimento a nível geral dentro da Queiros, pelo menos aqui em Portugal, ou seja, se existe esta cultura de reconhecimento ou não, e se sim, de que forma, ou seja, em que é que isso se materializa? Ok, é uma boa pergunta, ao mesmo tempo simples e complexa. Deixa eu tentar entender, basicamente, e explicar. Eu sinto sim que o meu trabalho é reconhecido. Eu estou na Kairos não tanto tempo quanto a Raquel, mas nesse pouco tempo eu tenho... Como eu tenho um contato direto com o meu manager, que é o Mike, e também falo bastante com a minha equipe, que é a Rosa, e isso é outra coisa. Apesar de estar longe, que o meu manager é da Bélgica. Estão cada um... Exato. O meu manager está na Bélgica, a minha colega barra manager está na Colômbia e eu tenho outra colega que também estamos a trabalhar junto, que está em Barcelona. Então, basicamente, o nosso trabalho tá cada um em um canto, mas mesmo assim nós temos o tempo de reunir, e, obviamente ter a nossa reunião de equipa e também as reuniões individuais. Deve ser na única meia hora do dia em que os horários se interceptam. Coincidem todos. Exato. É um bocado assim, porque basicamente para nós é tipo 2 da tarde, 3 da tarde, e depois lá na Colômbia ainda é tipo 9 da manhã. Então, não sei se é o tempo mesmo certinho, mas... mas eu acho que é um pouco do também o comunicar e o falar, não é? Por exemplo, como eu disse, o meu manager está longe, mas ele sempre tira também, ele já veio aqui umas 3 vezes para nós sentarmos e termos reunião mesmo e falar um bocado sobre isso e ver também a perspectiva de futuro, o que é que pretendemos, o que é que ele pretende, o que é que eu pretendo, então, e alinhar também a questão de expectativas, né? Mas nesse nível de reconhecimento eu sim sinto que o meu trabalho é reconhecido e eu acho que também é uma das coisas que parte do lado deles, mas também parte do nosso lado, não é? De vez em quando nós também temos que chegar no nosso manager e se nós estamos um pouco incomodados, digamos assim, falar também se tivermos, né? Não esperar também só que a pessoa use uma bola de cristal e adivinha, você está sentindo se seu trabalho está reconhecido ou não, né? Se você sentir que não está sendo reconhecido em alguns pontos, também ser transparente e honesto nesse sentido. E eu acho que, de novo, puxa um pouco para a cultura. Se a cultura for essa cultura de transparência e essa cultura de você falar com o manager não sentindo que ele é um manager afastado, que se você reclamar de alguma coisa ele vai te despedir, você acaba tendo essa liberdade, né? Eu não sei se respondi bem a pergunta, porque era um pouquinho mais extensa, mas... Super bem, atenção, super bem. Não sei, Raquel, se queres acrescentar alguma coisa? Eu acho que, atenção, que eu vejo o reconhecimento também de outra forma, porque trabalho para que isso aconteça. E eu acho que nós procuramos sempre melhorias e do nosso lado tentamos. Uma das coisas que tentámos fazer este ano foi a implementação até de novas plataformas para poder, de alguma forma, melhorar este contacto e poder exatamente melhorar o reconhecimento atempado. Isto tem muito a ver com as questões de feedback, tem muito a ver com as questões da própria performance, saber o reconhecimento público, eu acho que é importante, e público, atenção, público posterior e público internamente, o nosso público, a nossa audiência do grupo, eu acho que isso é muito importante, e acho também
Obviamente não vou dizer que o reconhecimento monetário não é importante, ele existe, se calhar não tanto quanto gostaríamos, porque ainda somos relativamente novos e percebemos que isto é um processo, mas tentamos o mais possível. Eu acho que é esta questão de reconhecer as pessoas para a audiência. E para nós não há nada melhor do que ter managers de outras queiros ou colegas de outros países saberem identificar que sim, eu trabalhei com esta pessoa num projeto e nós estimulamos isso, tentamos estimular que isso aconteça com frequência, e depois tem a ver, lá está, com o facto de também estarmos a melhorar as ferramentas para que este reconhecimento seja cada vez mais frequente e atempado, para não se perder. Eu vou só dar um pequeno parênteses aqui, que uma das primeiras coisas que eu vi dentro da empresa, e aqui eu falo um pouco mais focado em Portugal, porque foi onde eu vi mais, foi exatamente isso. Quando eu entrei, tinha mesmo uma plataforma específica que as pessoas eram reconhecidas lá, e sempre tinha lá, tal pessoa concluiu isso, tal pessoa conseguiu esse objetivo. E eu achei muito engraçado e que é uma coisa, entre aspas, simples, mas ao mesmo Sim. tempo que as pessoas realmente sentem, ok, as pessoas estão a ver o que eu estou a fazer e traz essa sensação de reconhecimento também, né? Então foi uma das primeiras coisas que eu reparei em Portugal quando entrei na empresa. Então é aquilo, os meus parabéns, né, para a equipa daqui. Boa. Aproveitar a deixa também para perguntar se existe alguma iniciativa interna dentro da empresa que vos orgulhe. Eu volto a ser suspeita, não é? Já é suspeita desde o início. Exato, desde o exato. início, não é? Eu acho que existem várias que eu conseguiria identificar. Acho que uma delas está para acontecer e é uma daquelas que eu e que tem a ver um bocadinho com uma questão de parceria e de uma atividade específica que eu acho que vai ter um impacto grande. Eu pelo menos quero pensar que sim. Mas iniciativas... Epá, essa foi uma pergunta que eu não estava à espera. Qualquer coisa eu posso começar. Podes começar. Ok, nós temos aqui o Passo. Foundation. Que é Só o Gabriel é que recebeu o script das perguntas. Olha, eu queria ter recebido, Pedro. Para uma próxima, por favor. Mas basicamente é a Kairos Foundation. Basicamente, digamos que assim, eu vou colocar de uma forma bem simples, atenção, que é uma iniciativa do Kairos Group que escolhe entidades para ajudar. E o que fizemos basicamente esse ano, porque antes era um pouco restrito à França, mas acabou por ser alargado esse ano. E eu não consigo falar agora do número específico de países, mas nós espalhamos para todos os países do mundo, basicamente, onde nós temos a entidade. E basicamente consiste em os colaboradores do grupo falar a entidades que eles estão a ajudar, instituições, causas que estão a ajudar, e trazer para a empresa que a empresa vai ajudar não só a nível dos colaboradores ajudando, mas também com monetário. Então, basicamente, nós vamos estar ajudando, se eu não me engano, são cerca de 15 entidades, e isso no mundo inteiro. Por exemplo, a Raquel acho que pode explorar um pouquinho mais, porque eu até, quando ela começou a falar, eu estava aqui já acenando, porque eu pensei que ela ia entrar especificamente nesse. É esse, mas que, pronto, não vou divulgar para já a instituição, a seu tempo ela será identificada, mas essa é uma das coisas que eu acho que vai ser uma iniciativa que vai trazer, e tem muito a ver com esta questão do Kairos Foundation, sim. Sim, exato, e é essa questão, por exemplo, de novo, aqui acabou por não selecionar um país específico, mas sim do mundo inteiro, e nós acabamos também por inserir as pessoas que já estão a trabalhar conosco e quais são as causas que elas acreditam também. E não só acreditam, mas que também estejam envolvidas. E eu achei esse um detalhe bastante interessante, sim, porque é muito fácil nós citarmos, ok, eu acredito nessa causa, acredito naquela causa. Mas quando nós estamos pessoalmente envolvidos naquilo, acaba por ser um pouquinho diferente, e colocamos o coração, digamos,
mais a 100% lá Eu também, diria né? que é completamente diferente mesmo. Sim, Claro que sim, sim. Boa. claro que sim. Que mudanças é que vocês esperam no vosso mercado? Ou seja, consultoria, tecnologia, dados, eh, tudo o que está adjacente, AI, etc. O que é que vocês esperam como mudanças no futuro? Isto na tecnologia não é fácil, porque a Exato. tecnologia é exatamente aquela que mais está em mudança constantemente. E portanto, nós tentamos, e eu acho que uma das coisas boas que temos é exatamente a capacidade de ir acompanhando estas alterações e estas evoluções tecnológicas. Temos equipas do grupo dedicadas exclusivamente a isso. Eu acho que uma das coisas, até inclusive, é que fazemos e que eu acho particularmente interessante, nós fazemos webinars internos de consultores e de pessoas de vários países, de vários países, para todo o grupo, exatamente cada vez que há uma evolução tecnológica ou há uma nova ferramenta que vai ser útil para ajudar nos projetos onde estamos envolvidos. E isso, eu acho que em termos de partilha de conhecimento, e porque sabemos que acompanhar a mudança tecnológica nem sempre é fácil, e eu digo isto de coração porque eu acho que o meu primeiro trabalho enquanto recruiter e no Reino Unido foi exatamente não só tentar perceber tecnologias, mas perceber a velocidade com que elas evoluíam e se alteravam. E eu acho que esta é uma das coisas que temos boas internamente, é ter esse acompanhamento e proporcionar esse acompanhamento a toda a gente. O que é que esperamos? Eu acho que o desafio é esse mesmo, é esta evolução rápida da inteligência artificial, de tentar acompanhar os competidores, não é? Porque eles existem, não estamos sozinhos no mercado, e tentar o mais possível ter as soluções certas ou as soluções mais adequadas com este acompanhamento tecnológico. Portanto, eu acho que esse é sem dúvida o maior desafio, é Sim, continuar a acompanhar e fazer sim. um bom uso desse desenvolvimento. Pegando um pouco isso que a Raquel falou também, basicamente essa junção de novo, vamos voltar um pouquinho quase ao início, de como equilibrar o AI também com o ser humano, né? Então, eu acho que apesar de ter essa evolução que vai ser enorme e nós conseguimos ver basicamente que o AI está cada vez desenvolvendo mais rápido, né? Acho que também vai ser um pouco acompanhar isso, mas também, ok, como que nós conseguimos também mostrar e deixar a relevância que o ser humano tem, né? Então, ainda esse equilíbrio entre os dois. Boa. Gabriela e Raquel, estamos mesmo aqui a terminar. Há uma coisa que eu gosto de fazer no início, que é perguntar o que é que torna a empresa especial. Há uma coisa que eu gosto sempre de fazer no fim, que é pedir algum tipo de conselho ou sugestão prática para quem está a ouvir. Portanto, nós estamos aqui a ser ouvidos por malta de RH, malta de comunicação, founders também, tudo pessoas que por algum motivo reconhecem a importância das pessoas. E por esse motivo, pode ser dentro do mundo de recursos humanos, pode ser do mundo de recrutamento, mundo de employer branding, comunicação, o que vocês quiserem, o que for a vossa praia, mas que conselho é que vocês deixariam, cada um de vocês, para quem nos está a ouvir? Queres começar, Gabriel? Espera aí, que esse é um pouco mais profundo. Puxar aqui o lado filosófico, digamos. Eu acho que continuar a demonstrar a importância que o ser humano tem. Eu não sei se eu vou conseguir colocar bem isso em palavras, mas é aquilo, nós trabalhamos com o ser humano, nós trabalhamos com pessoas. Então, continuar a dar a importância que realmente tem que ter. Seja no trabalho ou seja fora disso, porque a nossa vida não se limita também só no trabalho. Sem dúvida. E queremos também sempre também ter essa questão do work-life balance, né? Então, eu acho que também entender isso e procurar entender com os colaboradores um pouco mais sobre isso, né? E é muito bonito falar sobre cultura, é muito bonito falar sobre importar com as pessoas, mas nós também só vamos saber isso se nós também formos um pouco não, se nós formos autênticos com as pessoas e também darmos esse espaço e liberdade para as pessoas também serem autênticas conosco,
né? Então, ter essa abertura, ter essa, mesmo se a pessoa for manager, se for diretor, se for CEO, seja o que for, ouvir as pessoas e também e ouvir, mesmo como aqui em Portugal fala bastante, com ouvidos mesmo de ouvir, né? Não simplesmente o ouvir e tipo, ok, nós Escutativa. ouvimos, exato, é tipo, ok, nós ouvimos, é aquilo, e não aplicamos, né? Depois, não, é ouvir, ok, é preciso analisar isso, vemos se realmente faz sentido ou não, e depois basicamente aplicar essa alteração, essa mudança se for necessário. Eu acho que é um pouquinho por aí. Do meu lado, como é que se costuma dizer, se os conselhos fossem bons, não se davam, vendiam-se, não é? Eu acho que o Gabriel tocou num ponto muito interessante, sem Na dúvida. verdade, deixa-me dizer, Raquel, vocês são uma empresa que vende conselhos. Basicamente, exato. Sim, sim. Pronto, São uma vamos fundar. conselharia. Exato. É. Vamos fundar essa parte de conselhos também. Podemos ter uma secção semanal de conselhos da semana. Exato. Não, eu acho que eu não gosto de dizer que é um conselho. Eu acho que aquilo que eu gostava mais de transmitir é o mundo parece estar um bocadinho assustador nesta fase. E aquilo que eu acho que é importante é acreditar que as coisas de alguma forma vão voltar a entrar num caminho mais ou menos estável e menos perigoso, pelo menos à vista daquilo que é os dias de hoje. Para empresas, para as pessoas comuns, para quem nos ouve, como tu dizes, eu acho que é um pouco não desistir perante obstáculos, porque eu acho que tem sido uma das coisas que eu tenho lido muito sobre, independentemente de qual for a área laboral, da vida pessoal, da parte habitacional, sei lá. Eu acho que as pessoas é acreditar que há solução para tudo. Pode não estar à vista, pode não ser uma solução imediata, mas eu acho que acima de tudo é as pessoas não desistirem de lutar pelo aquilo que há de melhor, seja para elas pessoal ou profissionalmente, e acreditar sempre que é possível. Olha. Boa. Se Perfeito. calhar fui eu mais Ótimos filosófica. Não, conselhos. excelente. Ok. Pronto, vamos ter que pagar, não é? Exato, exato. Boa. Gabriel e Raquel, obrigado mais uma vez. Acho que foi muito bom, Obrigado nós. muito útil mesmo esta conversa. Gabriel, fizeste um ótimo trabalho a decorar as perguntas todas. Obrigado. Ficaste bem. Já digo isto, já é Estava aqui. a segunda ou terceira vez que digo É isto, que mas está tudo bem. o Gabriel pediu imensas vezes para ter um Pedi. script de perguntas, Pedi mesmo. completamente recusado de todas as vezes, porque assim é mais giro. Mas Raquel e Gabriel, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo aqui Obrigado, participar. nós, Pedro. Espero ver-vos novamente, falar com vocês novamente, porque gostei bastante e continuem o bom trabalho. Obrigada. Obrigado, Pedro. Igualmente. Obrigado nós pelo convite, e acho que para nós é um prazer poder dar a conhecer um bocadinho mais do que é Queiros. Exato.